Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar. Lucas 19, 41. O que motivou esse choro de Jesus sobre Jerusalém? Jesus vai anunciar que aquela cidade seria destruída e ele chorava por aquela destruição, aquele belo templo que tinha sido reconstruído, não se comparava nem com uma sombra como o primeiro, que tinha sido magnífico, né, o primeiro templo de Salomão, mas ele continuava sendo um belo templo e a cidade também muito bem edificada, né, que todos os judeus iam em peregrinação. Jesus já havia pelo menos 3 vezes nesses 3 anos de vida pública, como a gente pode depreender na leitura do Evangelho de João, as 3 Páscoas, Jesus já tinha ido outras vezes a Jerusalém. E por que que aqui ele olha para a cidade e começa a chorar? A gente vê essa chegada de Jesus aqui no Evangelho de Lucas, ela tem início com aquela subida em Lucas 9, 51, a grande subida de Jesus até chegar aqui em Jerusalém. A gente estava em Jericó e agora Jesus entra na cidade, tem a entrada triunfal e agora Jesus vê a cidade. Ele tinha um pequeno retorno depois da entrada triunfal e aí de longe da cidade, já a uma pouca distância, ele vê e começa a chorar. De fato, Jesus anunciava ali a invasão, o cerco que os romanos, o general Tito, ia fazer naquela cidade de Jerusalém pelo ano 70, e lá a cidade toda seria arrasada, né? Os judeus se revoltaram contra os romanos e aí Roma envia o general Tito para destruir a cidade. E de fato a cidade é completamente destruída. Tem em Roma um dos obeliscos na cidade que fala do saque do templo, leva o menorá, aquele candelabro de 7 velas, levando para Roma. Então Jesus viu aquela destruição, anteviu, profetizou aqui, como também em outras passagens dos evangelhos. Mas Jesus tinha visto também, ele sabia, ele tinha anunciado por 3 vezes que ele iria sofrer a paixão ali em Jerusalém. Sofrer por parte dos romanos, que eram os únicos responsáveis, quem poderia dar a pena de morte, mas sofreria também por parte do seu povo, dos judeus, dos sumos sacerdotes e também daqueles mais próximos. Judas iria traí-lo. Os apóstolos todos, exceto João, iriam fugir e somente João fica ao pé da cruz com Maria e algumas poucas mulheres ao pé da cruz. E Jesus, mesmo vendo todas as atrocidades, todas as crueldades, zombarias, as flagelações que ele iria receber ali em Jerusalém, ele não tem um sentimento de bem feito agora, né? Já que você fez isso comigo, vocês vão fazer isso comigo, vocês vão ser destruídos e não vai ficar pedra sobre pedra. Não. Jesus tem um sentimento de compaixão por aquela cidade. A compaixão e o respeito profundo que Deus tem à nossa liberdade. Ele poderia ter interferido, sim, mas aí iria comprometer a nossa liberdade. Então, nesse episódio, nesse versículo que eu proponho para a nossa meditação, é exatamente esse respeito que Deus tem com a nossa liberdade, de afrontá-lo, de desprezá-lo, de zombar de Deus, zombar de Jesus, e ainda assim Jesus esperar a nossa conversão. Ele chora esperando a conversão daquele povo e, no entanto, a gente sabe que aquele povo não iria se converter, como de fato eles condenaram Jesus à morte. Mas para nós hoje, a gente com esse choro de Jesus serve para nós como um alerta. Será que Jesus, olhando para nós, iria chorar por causa das atrocidades, das crueldades que a gente faz, continua fazendo
em relação ao Senhor, aos mandamentos que Ele nos chama a cumprir, e muitas vezes a gente ainda cai no pecado, se afastando do Senhor. Que esse versículo hoje nos sirva como um exame de consciência. Em que nós estamos realmente nos desviando, nos afastando da vontade do Senhor. Às vezes até matando o próprio Jesus, como a igreja diz que a cruz, a crucifixão, a morte de Jesus foi por causa dos nossos pecados. Jesus pagou pelos nossos pecados. Não somente os pecados daqueles que o condenaram à morte ali imediatamente, naquele tempo, mas também os pecados de toda a humanidade ao longo de todos os anos. E que isso nos sirva de alerta, nos sirva de exame de consciência para saber até que ponto também o nosso pecado, o meu pecado, pode estar contribuindo também para essa paixão, para essas lágrimas de Jesus. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia. Deus te abençoe e até amanhã.